eu vou dividir em duas aulas, porque é impossível nós fazermos tudo numa só. Porque do capítulo 21 ele teria que ir até o 22, até o versículo 5 do 22, que tratam do mesmo assunto basicamente. Então hoje nós vamos fazer uma introdução, vamos ver até onde vamos e depois nós daremos sequência até o capítulo 5 do verso 20, até o verso 5 do capítulo 22. E a palavra de Deus, então, primeiramente nós vamos estudar até o versículo 8. E a palavra de Deus traz a seguinte mensagem: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até aqui. Então, após essa descrição do julgamento final, não é, que nós vimos até no capítulo 20, João mostra agora uma nova visão desta nova ordem cósmica. Essa visão que João tem, o que será a nova ordem cósmica, na verdade. A história já acabou, fechou. Os remidos já estão nas bodas do Cordeiro. O homem já está glorificado com Cristo. Então aqui nós temos um texto, o texto apoteótico de toda a Bíblia. Porque é o texto apoteótico das Escrituras, pois fala do céu para os remidos e do inferno para os descrentes. É o texto que fecha com chave de ouro todo o texto bíblico, começando em Gênesis e nos devolvendo agora ao novo paraíso dos remidos. Então é o fechamento de toda a Escritura Sagrada. Olha, pregação sobre céu e inferno, meus amados, não está muito em voga hoje. Mas a pregação do céu e do inferno faz toda a diferença no mundo. Essa pregação impacta a vida das pessoas, impacta a vida das nações, da sociedade, do universo todo, essa pregação. Quando nós compreendemos com clareza, nós temos essa compreensão clara do que é o céu, isso direciona os nossos pensamentos para outras coisas, nos dá um reequilíbrio das coisas, muda os nossos interesses. Paulo fala isso: olhai as coisas do alto. Por quê? Porque a compreensão do céu mexe com nossos conceitos. Quem compreende bem isso vai ter mais ânimo, mais vigor, vai buscar santificação, enfrenta melhor as dificuldades, se desprende das coisas materiais, muda o sentido de vida, muda completamente aquilo que ele tinha pensado até agora. Quem compreende bem o que é o céu, quem compreende bem o que é o inferno, nos dá
a segurança como crentes em Jesus Cristo de que o mundo é uma questão muito passageira e que o nosso objetivo está no céu. E é lá que nós queremos chegar, no céu, no lindo céu. E é isso que nós temos que compreender, porque a sociedade hoje não se fala mais em céu e inferno. Não falam mais disso. E passa a ser como se fosse uma questão figurativa apenas, de que céu talvez nem exista. Inferno, então, com certeza eles querem dizer que não há mais inferno. Desdenhando e desfazendo aquilo que a Bíblia Sagrada vem falando desde o começo e de todo o ensino de Jesus Cristo. Quem não acredita em inferno está chamando Jesus de mentiroso. Essa que é a grande verdade. Céu e inferno fazem toda a diferença na vida das pessoas. A compreensão do céu nos ajuda a enfrentar a morte. Quem tem certeza que vai para o céu, quem tem certeza que anseia pelo céu e olha para as coisas do alto, não teme a morte. Mas pelo contrário, a morte é bem-vinda. Por isso Deus se alegra com a morte dos justos, porque sabe para onde Ele está levando o justo. Em Filipenses, Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Agora, nesta passagem que nós vimos, e vamos ver, que nós lemos e agora vamos analisar, o tempo aqui terreno passou para uma coisa eterna. Uma coisa temporal passou a ser eternidade. A separação que nós tínhamos de Deus passava a ser o quê? Uma comunhão íntima com Deus. A morte é uma coisa que já pertence ao passado, porque os remidos bebem da água viva. E a água viva é a água da vida. Então, João aqui começa a ser o escritor dessas palavras ditas por Jesus Cristo e transmitidas a ele, não é? E ele começa então a relatar no versículo 1: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então João se vale aqui do texto de Isaías, onde Deus afirma que criará novos céus e uma nova terra, e as coisas passadas não mais terão lembrança, não serão lembradas. Deus, não é que Deus vai criar uma nova terra do nada, mas vai transformar essa terra e este céu em uma coisa nova. Haverá uma transformação de todas as coisas. Assim como Ele transforma os nossos corpos em corpos glorificados, da mesma sorte Ele transformará a terra e céus numa coisa nova. Ele não vai partir do não existente, do nada, mas Ele vai partir do que já existente e vai fazer uma transformação do existente. Do velho Ele fará o novo e vai restaurar então céus e terra. O novo céu e a nova terra que aparecerão nessa consumação não são aqui identificados então como um segundo céu, uma segunda terra, mas coisas diferentes da primeira, no sentido que vão retratar a perfeita e sagrada moradia de Deus com o seu povo. E mostra a redenção, não só a redenção da igreja, mas a redenção de toda a criação, a redenção de todo o universo caído, não é? Paulo lá em Romanos nos diz isso, porque ele diz assim: porque sabemos que toda a criação há só um tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A natureza toda geme pela espera da volta de Jesus Cristo. Ela se exprime, anseia com gemidos de dor pela volta de Jesus, porque toda a natureza, vocês lembram lá em Gênesis,
Quando há a queda do homem, há uma queda de toda a natureza. Tudo se transforma, tudo fica difícil, tudo fica feio, fica com dificuldades. Toda a natureza sofreu com o pecado do homem. Houve uma decadência da natureza, uma decadência de tudo, decadência do universo, não só do homem. E aqui a restauração não só da igreja, não é a restauração do homem, mas a restauração junto com todo o universo. Por isso, haverá um novo céu e uma nova terra. Tudo será transformado pelo agir de Deus na consumação dos tempos. Interessante aqui que ele fala que o mar já não existe. E eu já vi pessoas, mas que pena, no céu não terá mar. Eu gosto tanto do mar. Eu gosto de ver a beleza do mar, eu gosto da praia, e não haverá mar? Não. Temos que entender simbolicamente o significado de mar. Mar indicava o quê? Confusão, turbulência, dificuldades, afastamento. Isso era o significado de mar, simbólico. Agora o mar, nesse novo céu e nova terra, já não existe. Isto é o quê? Indica o quê? Ausência de turbulência, de insegurança, de temores, de separação, mas sim um mundo cheio de segurança, paz, tranquilidade e comunhão plena. Esse é o significado. Para João, o mar significava tudo isso. Significava as confusões que ele via. Significava a turbulência do ser humano e, acima de tudo, significava a separação de onde ele estava do resto dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus companheiros. Ele estava isolado. O mar era a separação. Agora não há mais separação, uma comunhão plena, não há mais confusão. Vocês lembram lá que a besta do anticristo vai sair do mar. Ele vai sair de onde? Do mar? Da confusão das nações, da confusão, dessa violência que existe no mundo. E de lá que surge a besta. É deste meio de confusão. Aqui não. Aqui o mar significa isso. Significa que não haverá mais turbulência, mas sim paz eterna. Em Isaías 57, como citei, ele diz, e nos versículos 20 e 21, ele diz: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz. Isto é, eles vivem nessa situação de confusão, de agito, de violência, não é? Diferente. Então, o que indica isso? Esse versículo não está dizendo o quê? É uma diferença radical entre esse sistema antigo que nós estamos com o sistema novo, um sistema agora restaurado, redimido, né? Do caído para o redimido. No versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Interessante que quando fala-se Nova Jerusalém, muitos literalmente querem enxergar a Nova Jerusalém como se fosse uma cidade, a cidade com seus prédios, construída onde nós iremos morar. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando. Não é nada disso. O Novo Testamento encara a Nova Jerusalém como a morada de Deus, é verdade. É a verdadeira pátria dos santos. E o lugar do quê? Dos espíritos dos justos aperfeiçoados, daqueles crentes com os corpos glorificados. E essa expressão cidade santa, ou Nova Jerusalém, que aparece no Antigo Testamento em Neemias, em Daniel, em Isaías, né, aparece como um título para Jerusalém. Mas essa interpretação de cidade dada no Antigo Testamento desaparece no Novo Testamento. Por quê? Porque não há mais separação entre homem e Deus depois que a cortina foi rasgada. Depois que Cristo morre, no momento da morte de Jesus, em que ele consuma a sua obra vicária, a cortina é rasgada, não há mais separação.
Esse mesmo Deus, nosso mesmo Deus da antiga dispensação e da nova dispensação, ele não habita mais no templo de Jerusalém, mas ele habita onde? Na igreja. Deus habita hoje na igreja. E como que nós sabemos isso? Sabemos isso quando nós vemos o episódio de Pentecostes. O Espírito Santo não encheu o templo. Lá tinha templo. Ele encheu o templo? Não, ele encheu os crentes. Ele não habita no templo mais. E os apóstolos e todos os que foram redimidos foram enchidos com o Espírito de Deus. Isto é, a habitação de Deus agora está no homem, no redimido. Por isso ele é selado com o Espírito Santo no momento em que o Deus vem fazer morada no coração do homem. Então, o que toda a doutrina paulina nos ensina é que os crentes são o quê? São templo de Deus. Nós somos templos de Deus, porque Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, não é? Portanto, o templo de Deus no Novo Testamento é a igreja, é o corpo daqueles que creem. Consequentemente, quando João aqui usa então a expressão cidade santa, ele está declarando que a Nova Jerusalém é o quê? É o lugar onde Deus habita com o povo. Portanto, essa Nova Jerusalém não é uma cidade física, mas é uma alusão, uma cidade espiritual de Deus, repleta com o povo de Deus, e que vem à terra. E, consequentemente, a terra e céu são feitos de uma unidade só. Esse é o significado. E descreve aqui essa intimidade, esse amalgamar com Deus e com o seu povo. E para explicar essa situação, João usa aqui a metáfora do casamento, dizendo que a cidade o que é? É a noiva adornada pelo próprio noivo, que se apresenta sem mácula para a cerimônia de bodas do Cordeiro. Se ele fala que a Nova Jerusalém, a cidade santa que desce dos céus, é a noiva do Cordeiro, isso que ele está falando aqui, é a noiva que desce ataviada. Quem é a noiva ataviada? Nós já vimos isso. Quem é a noiva ataviada? É a igreja. Nós somos a noiva ataviada, que está com Cristo e desce para uma nova concepção agora. Tudo novo, tudo bonito, tudo restaurado. Tá certo? Isso é a Nova Jerusalém que João está explicando aqui. Não é uma cidade física, mas é a noiva, é a igreja, é esse conjunto de situações que se forma entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus, tá certo? Deus, aí que está a diferença. A igreja, certo? No Antigo Testamento o templo recebia a presença de Deus. No tabernáculo, recebia nos santos dos santos, não é isso? Agora é diferente. É Deus que está no meio do povo. É a igreja que está com Deus. Inverte-se o processo. E tudo isso se representa, então, na noiva de Cristo. 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isso é essa voz que está falando para Paulo, chama atenção para essa união, a união de Deus com o seu povo. E expressa aqui uma imagem do tabernáculo do Antigo Testamento. E alude aqui a uma passagem bastante conhecida, que Deus fala da aliança eterna com o seu povo, está lá em Ezequiel 37, 26 a 27. Farei com eles aliança de paz, será uma aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então é isso que nós estávamos explicando. O tabernáculo lá do deserto
tinha o Santo dos Santos atrás da cortina. Quem habitava atrás da cortina? Deus. Do mesmo modo que foi no Templo de Jerusalém. O povo de um lado, a cortina, o Santo dos Santos atrás, onde Deus habitava. Onde ninguém tinha acesso, onde o povo não podia chegar, onde o povo não podia ir. Apenas quem ia lá? O sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de passar por um processo de santificação demorado, e ele tinha que entrar lá redimido dos seus pecados. E entrava, por isso, aquela vestimenta descrita no Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote usava uma túnica com guizos nas pontas e amarrado por uma corda, e ele ficava com aquela ponta da corda para fora. Enquanto ele estava lá queimando o incenso na presença de Deus e fazendo a oferta, ele se movimentava, escutava-se os guizos. A hora que parasse os guizos, silêncio, morreu o sacerdote. Tinha algum pecado, morreu na presença de Deus. Puxava pela corda porque ninguém podia entrar. Essa era a situação do Antigo Testamento. E isso que é descrito lá no Antigo Testamento sobre a questão sacerdotal. Ninguém tinha acesso, mas quando Cristo morre, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, se sacrifica, então agora nós estamos redimidos, rompe-se esse véu, parte-se esse véu, e nós temos acesso direto a Ele. Então quem tem Cristo, quem está com Cristo, tem acesso a Deus, e essa é a garantia do redimido, que estará com Deus permanentemente na eternidade, amalgamado com Deus. Por isso nós o veremos face a face. Então, esse é o caso de Nova Jerusalém, onde o povo habita amalgamado com seu povo eternamente, em perfeita paz, harmonia, comunhão com um novo céu e uma nova terra. Tudo se fez novo. E no versículo 4 ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, pois já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então esse é o retrato aqui, claro, das ternas misericórdias do Senhor, estendidas aos membros da sua família. Porque desde a queda adâmica, a humanidade tem derramado lágrimas incontáveis. É o tempo inteiro sofrimento e dor, desde Adão. O derramamento de lágrimas, o que é? É o resultado de angústia, de opressão, de perseguição, de dor, de morte. Mas quando Deus e o seu povo de fato se unirem, não vai mais ter sofrimento, nem dor, nem morte, e tudo será marcado pela paz, harmonia, alegria, felicidade, prazer, deleite sem fim e eterno. E no verso 5 ele diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então Deus aqui fala diretamente a João, e João consequentemente escreve aos seus eleitores, não é? Que Deus então está fazendo nova todas as coisas. E aqui tem uma demonstração do resultado do plano redentor. O plano redentor de Deus que Cristo cumpriu cabalmente. A renovação de todas as coisas. Então Deus renova seres humanos pecadores pela obra de Cristo e os transforma numa nova criação, uma nova criatura. E todas as demais coisas aqui são renovadas. Faço nova todas as coisas. E Deus aqui dá uma ordem expressa para João: escreva. Por que escreve? Para preservação das palavras corretamente para todas as gerações. Por que Deus manda escrever? Para que não se suscite dúvidas daquilo que Ele falou. E não haja interpretações erradas daquilo que Ele manda escrever. Assim como não é possível mudar aquilo que Deus mandou escrever. Não existem interpretações de acordo com as mudanças culturais de um povo.
A palavra de Deus, ela é imutável, ela está escrita e não pode ser modificada. E às vezes me preocupa, porque nós temos visto versões bíblicas modificadas e seriamente modificadas que estão distorcendo a palavra de Deus. Não é aquilo que Deus está falando no original. E as versões estão vindo e as facilitações estão chegando, e na tentativa eles estão mudando, de acordo com a cultura, a interpretação bíblica. E isso não pode ocorrer. Isso não pode ocorrer. Por isso Deus diz aqui: escreva essas palavras que são fiéis e verdadeiras. Ponto. Senão ele não mandava escrever. Mas é um mandamento de Deus para que João escrevesse. No versículo 6 ele diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O que Deus está falando aqui? Aqui o próprio Deus está proclamando que tudo está feito, tudo está consumado, tudo é realidade agora. E demonstra com clareza quem que está falando aqui. É Jesus falando, e as palavras eu sou, refere-se a quem? Aquele Deus revelado a Moisés na sarça. Ao mesmo eu sou. Esse eu sou que Jesus, esse título que Jesus reivindicou, esse nome para si. Portanto, mostra-se o que aqui? A unidade do Deus triuno. O mesmo Deus que criou todas as coisas é o mesmo que dirige tudo de acordo com o seu propósito por toda a eternidade. E somente através dele. Somente através dele. É isso que ele está dizendo. Eu sou eu que dou a fonte da água da vida. E essa é uma dádiva minha. É de graça. Eu que dou. Ninguém merece. Eu dou para quem eu quero. É isso que ele está dizendo. Oferecida por Deus a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Eu sou o dono da água da vida. Não há outra possibilidade de alcançar a salvação a não ser através de Jesus Cristo, que dá a água da vida. É isso que Ele está falando aqui. Sou eu que dou. Eu sou o dono da água da vida. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não existe outra possibilidade. João, no Evangelho de João, capítulo 8, 58, respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. No capítulo 4, também de João, verso 14, diz, aquele, porém, que beber da água da vida, que eu lhe der, não mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, terá nele a fonte a jorrar para a vida eterna. Não é qualquer um que vai dar essa água. A água que eu der. Isaías 55:1 diz, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Isto é, Deus chama para essas dádivas e Ele dá gratuitamente. No verso 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Promessa que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Aqui Deus aponta para uma realidade bastante atual do povo de Deus, que ainda vivemos e vivem num mundo de opressão, de pecado, de dificuldade, de perseguição. Não é? A igreja sabe que Cristo é vencedor, mas a batalha para a igreja terrena ainda não terminou. Cada crente deve batalhar diariamente pela sua santificação contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a sua natureza, para que sejamos vencedores para herdar a filiação. Cristo é o Filho, mas a todos os eleitos, alcançados pela graça salvadora, tornamos-se o quê? Filho
adotivos de Deus. E, portanto, receberemos também a herança da promessa de um novo céu e uma nova terra. É isso que ele está dizendo. Paulo, em Romanos 8, 16 e 17, nos fala: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E no versículo 8, para concluir o estudo de hoje, ele faz um contraste entre os eleitos redimidos da Nova Jerusalém e agora com os ímpios. No versículo 8 ele fala: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse contraste aqui aparece de uma forma muito inequívoca e traz uma lista de pessoas que Deus destina para o inferno. Ou seja, a lista daqueles que não fazem parte do reino de Deus. Primeiro começa com os covardes. Esses estão no topo da lista. Tá certo? Sabe quem são os covardes? São os fracos de caráter. Em contraste com os crentes que aguentam a perseguição, suportam tudo pelo nome de Cristo, defendem o nome de Cristo e não se acovardam diante do mundo. Os covardes são aqueles que se acomodam, se amoldam à cultura, tudo é politicamente correto. Eu não posso falar, eu não posso dizer, eu vou fica na moita. Esse é o covarde que não faz parte do reino de Deus. Pensa que faz, mas não faz. Pensa que é redimido, mas não é. Porque o verdadeiro cristão defende o nome de Cristo onde for, em qualquer lugar. E isso é o que Jesus está falando aqui. Não é? Covardes são aqueles que fogem das consequências de confessar o nome de Jesus. Tem vergonha de confessar o nome de Jesus. Esses são os covardes. Jesus que fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser a sua vida, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Foi Jesus que falou isso. Segundo da lista são os incrédulos. E pronto, já está resolvido. São os infiéis que não acreditam nas palavras santas das Escrituras. Esses são os incrédulos, aqueles que não creem, que caem no ceticismo, no gnosticismo. São aqueles que procuram o céu por um caminho mais fácil, um outro caminho que não é o Jesus. Mas é mais correto, é mais fácil, é mais politicamente correto. Não desagrada a ninguém, então eu vou seguir esse caminho, eu vou buscar Jesus dessa forma, vou buscar Deus, o céu dessa forma. Não vai para o céu. Esses são os incrédulos. Incrédulos é aqueles que não creem no nome de Jesus. Abomináveis. Abomináveis aponta para quem? Para as pessoas que se tornaram o quê? Poluídas pelo mundo e buscam um estilo de vida que é absolutamente contrário aos ensinos bíblicos e são considerados abominação aos olhos de Deus. A Escritura está cheia de situações em que Deus diz isso é abominação. É só ler lá no Antigo Testamento. A lei está cheia de isto é abominação. Deus fala isso. Isso, não faça isso, porque isso para os meus olhos é abominação. Não faça aquilo, porque isso aqui é abominação. Esses são os abomináveis. Não é? Tudo aquilo que contrariam as Escrituras. Assassinos. Quem são os assassinos? Aqueles que derramam sangue inocente. Em especial aqui ele está se referindo ao sangue dos mártires, ao sangue dos cristãos que morreram. Esses são os verdadeiros assassinos. São aqueles que não respeitam a vida humana. Esses são assassinos. Impuros são os que são seduzidos pela imoralidade sexual, pelo adultério, pela prostituição, sodomia,
perversão moral. Esses são os impuros. E os impuros não entravam no santuário de Deus, não podiam entrar no tabernáculo, não podiam entrar no templo e não podem entrar na presença de Deus, muito menos. Nós estamos vivendo uma época da sodomização da sociedade. É só observar. Promiscuidade está se expandindo e a sociedade está tolerando isso como normal, como uma coisa comum. E não é verdade bíblica. Sinto muito, mas não é verdade bíblica. Eles estão errados e nós não temos que concordar com o erro de ninguém, porque senão nós seremos os covardes. Nós temos que combater essas práticas da perversidade sexual, porque isso é impureza diante dos olhos de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Os feiticeiros. Feiticeiros, sabe quem que são? São aqueles que utilizam drogas para a prática de feitiçarias e para enganar as pessoas. E é isso que Deus condena. Deus condena o quê? A magia, consulta a mortos, consulta a astros, sortilégios, feitiçarias, leitura de cartas, sei lá o quê, leitura de mão, todas essas bobagens. Deus proíbe. Isso para Deus é feitiço. E a palavra feitiço ela deriva de uma palavra grega, que é a palavra farmaquia, que é a farmácia, que é drogaria. Tem muito a ver com o uso de substâncias tóxicas para confundir o próximo, para escravizar o próximo. Nós estamos vendo isso diariamente. A violência em nosso país está na mão dos traficantes de drogas, que estão escravizando a população, viciando jovens e crianças com drogas. Isso é feitiçaria, em termos bíblicos. E é proibido em nome de Deus. E essas pessoas, tanto o traficante como o drogado, não entrarão no reino de Deus. Esse que é o problema. Em Deuteronômio 18, versos 10 e 12, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. E diante disso, dos feitiços, isso é tudo feitiçaria. E também o uso de drogas, aquele que usa droga, que utiliza-se das drogas para influenciar o próximo. Isso também é feitiçaria. Também os idólatras. Idólatras quem são? São todos aqueles que colocam qualquer coisa ou pessoa na frente de Deus, antes de Deus ou acima de Deus. Sejam pessoas, ídolos, criaturas, coisas materiais, qualquer coisa que substitua Deus em primeiro lugar, isto é idolatria. Amarás o teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Não é isso? É o maior dos mandamentos. Esse é o maior e o principal mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas. Eu não posso pôr meu filho acima de Deus. Eu não posso pôr meu pai e minha mãe acima de Deus. Eu não posso pôr nada acima de Deus. Primeiro, Deus. Porque do contrário eu estou idolatrando. Eu sou um idólatra. E Deus não permite isso. E, por último, da lista são os mentirosos. Mentirosos que transformam a verdade em mentira. E para todos esses, o destino é o lago de fogo e enxofre. Gente, meus amados, nós vivemos numa cultura da mentira. Nós vivemos na cultura da mentira. Falar a verdade não é bom na nossa sociedade. Falar a verdade machuca, dói, agride.
Aí a pessoa é tratada como mal educado, como grosseiro, porque ele fala a verdade. Mas a verdade deve ser dita. Confunde-se sinceridade e verdade com brutalidade, com falta de educação. Porque os homens praticam a mentira cotidianamente. Prometem e não cumprem. É o funcionário que rouba a empresa, que engana no seu horário, que sonega impostos, que rouba no peso, engana o próximo, rouba bens, desvia recursos, rouba no dízimo. Isso é tudo mentira, tudo mentiroso. Esses são os mentirosos, que não têm coragem de falar a verdade. Crente que é crente precisa ser fiel à palavra. Crente está selado pelo Espírito Santo, mas precisa de santificação para vencer. Por isso tem que vencer essas. E ao vencedor será dada a coroa da vida. E a vida no céu, meus amados, será uma celebração contínua. É o banquete das bodas do Cordeiro eternamente. É um banquete eterno, é uma festa de casamento eterna, que não acaba nunca. Isto é o céu. Deus estará presente. Haverá uma profunda comunhão com Deus triuno. E nós podemos então desfrutar plenamente da filiação com o nosso Pai. Isto é o céu. Isso é a nova Jerusalém descendo. Próxima aula nós falaremos então da descrição dessa cidade santa, do que é, o que significados, de tudo aquilo que está descrito ali. Tá certo? Por hoje, então, nós concluímos dessa forma, que nós temos que ansiar pelo céu. E que Deus nos ajude. Tá certo? E ansiamos, quem anseia pelo céu, anseia pela volta de Jesus. Porque a hora que Jesus voltar, tudo estará consumado. Novos céus e novas terras. E nós iremos junto aos ares com Jesus. E voltaremos em glória com Ele, para julgar vivos e mortos. Porque nós estaremos sentados juntos no trono com Jesus, com Deus.